A fidelidade a Cristo pode custar muito caro aqui na terra, mas tem um grande preço, uma grande recompensa, um grande galardão lá nos céus. Isso tem a ver com o nosso tratado de paz com o Senhor, o nosso compromisso de fidelidade com o nosso Deus. Lembre-se que você, servo e serva do Senhor, você entende quais são os critérios celestiais e sobre eles que você está trilhando, sobre ele que você vive, transpira e respira. É sobre isso que queremos falar nesta manhã. Hoje falaremos sobre perseguidos, mas bem-aventurados. Quantas perseguições, quantas pedradas, quantas pauladas de repente você já recebeu ao longo da sua vida cristã. Isso, claro, que tem a ver com a sua vida de fidelidade ou infidelidade. Para aqueles que têm compromisso com a fidelidade, Deus se responsabiliza. Para aqueles que não têm compromisso com a fidelidade, aí não tem a aprovação do próprio Deus e, sobretudo, não tem aí a bênção desse Deus, porque o compromisso de Deus são para aqueles que vivem debaixo de um princípio, debaixo de uma promessa eterna com o Senhor. Hoje o texto que queremos trazer para a nossa reflexão está dentro do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como muitos dizem, e esse texto ele traz muito para nós aprendizado, ensinamentos, lições preciosas. O texto está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 10, quando diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança aí, ou bem-aventurados, mais do que vitoriosos, são aqueles que estão persistindo pela justiça, não a justiça própria, mas a justiça do próprio Deus. A justiça que atende os princípios celestiais da eternidade. Quando falamos dessa justiça, falamos em três aspectos. O aspecto de que nós fomos justificados pelo justo justificador e nos tornamos daí justos. Mas existem aqueles que são justos pelos méritos pessoais, se consideram justos pelas tarefas e pelos exercícios que fazem diante desse Deus. E entendemos que de fato a justiça, verdadeira justiça que a Bíblia narra para nós, é aquela que está ancorada no próprio Jesus, que é o justo justificador. Não existe nenhuma justiça em nós. O próprio apóstolo Paulo, ele já falou lá no capítulo de número 13, quando ele fala ali, narra sobre o amor, 1 Coríntios 13, ele diz que ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se me falta o amor que está ajustado dentro dessa justiça de Deus, se me falta o amor ágape, eu nada posso ter como sendo princípio eterno, porque o amor ele está aliançado com a justiça divina. Amor e justiça não se separam, embora muitas pessoas entendem que Deus é um Deus que ou é justo ou é amoroso. Não tem como Deus ser justo e amoroso. Deus é tanto justo como também é amoroso, porque isso faz parte do seu caráter perfeito de Deus, que Ele é. Eu queria aqui refletir sobre algumas coisas a respeito desse texto e desse assunto, perseguidos, mas bem-aventurados, com você. E à medida que a gente vai lendo aqui, vai discutindo e vai trazendo lições para nós. Então, nessa passagem aqui das bem-aventuranças, Jesus nos lembra de seguir a justiça divina. Não é a minha justiça, nem a sua justiça. É a justiça de Deus, a justiça do Pai. Isso quer dizer que não é segundo o padrão que eu penso, nem o segundo padrão que você pensa, mas é segundo o padrão dos céus. O nível aí é celestial, de acordo com o reino de Deus, o que o reino de Deus diz. Muitas vezes, isso vai trazer, quando você segue esse padrão celestial ou eterno, isso vai trazer uma desarmonia ou uma oposição. Jeremias, por exemplo, ele teve uma oposição no meio do povo de Israel, porque ele profetizou algo que o povo de Israel entendia ao contrário, assim como Isaías.
Assim como Jonas entendeu algo errado que Deus tinha falado para ele a respeito do povo de Nínive. Então precisamos em todo o tempo entender qual é a justiça de Deus para nós e para os outros que estão em nossa volta. Então aqueles que escolhem permanecer fiéis ao Senhor, esses com certeza podem enfrentar rejeições, zombarias e até perseguição. Isso é natural. Por quê? Porque todos aqueles que vieram anteriormente, quando falo de anteriormente é Cristo, que andaram pela justiça de Deus, claro que receberam muitas pedradas, muitas pancadas. E isso diz respeito àquilo que é eterno, porque aqueles que vivem pelo padrão da eternidade, é claro que vai ter todos esses obstáculos, essas dores ao longo do tempo. Mas é preciso entender que o próprio Cristo declara que esses serão bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes. Aqueles que são mais do que acertados dentro de um caminho, dentro de uma trajetória de vida, porque o final deles vai ser de bênção, de glorificação, porque a última parte da vida de um cristão é a glorificação em que estará com o próprio Senhor. Ser perseguido por causa da justiça não é motivo de vergonha, mas sobretudo de honra. Se você está sendo perseguido ou perseguida por conta da justiça de Deus, por conta do padrão dos céus, da eternidade, você deve se sentir honrado, porque Deus ele está te dando o privilégio de você estar sofrendo pelo seu nome. Então tem muitos irmãos nossos, por exemplo, que estão com as bocas sendo costuradas, muitos. Tem outros que já foram ali martirizados, mortos, por conta do nome de Jesus. Muitos estão escandalizando em alguns países porque estão anunciando as boas novas do Evangelho. Mas a gente sabe que a palavra é clara quando diz que esses serão muito bem-aventurados. Isso é sinal de que a luz está brilhando nas trevas e incomodando o sistema deste mundo. Quando alguém estiver perturbado com você ou com aquilo que você estiver falando sobre a justiça de Deus, é sinal que você está brilhando no meio das trevas. Então Jesus não apenas reconhece a dor dos perseguidos, como também lhes assegura a maior e melhor recompensa, a cidadania eterna no reino do Pai Celestial. Então não tem melhor recompensa do que morar eternamente com o Pai Celestial. Continue firme, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar também na sua vida. Se você tem enfrentado críticas por manter sua fé firme e fundadas na palavra de Deus, nos princípios divinos, permaneça, porque vai chegar aí situações difíceis em que você vai precisar, de fato, decidir e escolher qual lado que você vai ficar no sentido de Cristo ou o mundo, de Cristo ou o próprio império desse mundo, dessas trevas que está surgindo, porque Cristo já está às portas. O sinal da besta já está aí sendo imperado pelo mundo. As distrações deste mundo estão aí cada dia aumentando. E nós precisamos entender que nós somos filhos amados do Senhor e precisamos, assim como os profetas fizeram e como os apóstolos fizeram, precisamos nos manter firmes diante do Senhor. Lembre-se que os profetas, os apóstolos e o próprio Cristo também foram perseguidos, mas devemos nos manter firmes na promessa do Senhor. Então eu quero, em nome de Jesus, te encorajar para que você se mantenha firme na promessa do Senhor, entendendo que o melhor Ele já tem guardado para você, que a sua palavra, que o seu testemunho, que seu estilo de vida seja para a glória de Deus. Eu quero finalizar esse devocional trazendo 3 aplicações práticas para que a gente cresça no dia a dia, nesse rompimento para chegar à eternidade. O primeiro deles, permaneça firme diante da oposição. Não negocie seus valores por aceitação social. Seja sempre firme, baseado e fundamentado nas Escrituras, no próprio Senhor, sem ser religioso, sem seguir a religiosidade.
Você ser flexível dentro daquilo que é real, mas dentro daquilo, nutrindo sempre aquilo que é perpétuo, que é a palavra do Senhor. Gálatas 1:10 diz: por acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo quando escreveu aos Gálatas. Segundo lugar, ore por força e coragem para perseverar. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo que nutre o coração de todo ser humano, que ele venha nutrir o seu também, nutrir sua mente e pedir que ele lhe fortaleça, lhe encoraje a você permanecer fiel em todos os caminhos que o Senhor já o colocou. Diz a palavra de Deus em 2 Timóteo 3,12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Está nas Escrituras. Eu e você, nós seremos perseguidos se desejarmos permanecer em conformidade com os céus. Terceiro e último, alegre-se nas promessas do reino. A recompensa celestial é muito fiel para estar em nossas vidas. Então, permaneça sempre com essa promessa na sua mente clara, com a esperança no próprio Senhor, sabendo que Ele não vai te decepcionar nunca. Diz a palavra do Senhor em Romanos 8:18, para fundamentar isso: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada breve. O Senhor está voltando. Guarde o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Hoje a palavra foi perseverança e eu queria que você lesse lá no capítulo 5 de Mateus, versículo de 1 a 12, e pedisse que o Espírito Santo trouxesse à mente palavras encorajadoras. Eu quero orar com você agora, pedir que a graça de Deus repouse sobre sua vida e sobre sua família. Vamos juntos? Ó Deus amado, querido Pai, estamos aqui em Tua presença agradecidos, Senhor, porque o Senhor é paciente, é longânimo, benigno, rico em misericórdia e amoroso para conosco. Ó Deus, nos ajuda a entender a boa, agradável e perfeita vontade que está no Senhor. Ó Deus, que possamos seguir a justiça, Senhor, e ser aperfeiçoados, Senhor, nos princípios eternos, para que a nossa vida esteja sempre resplandecendo como a luz da aurora, Pai. Ajuda-nos diante de nossas fraquezas, para que possamos sempre pautar a nossa vida diante de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, assim te pedimos, Pai, hoje e sempre. Amém.